Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, o lugar para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda, uma nova conversa sobre a natureza humana com alguém que pode nos trazer um olhar, no mínimo, interessante. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar nesses 2 anos e pouco de programa no podcast, ou ainda no Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje é a segunda conversa da nova série Velhice. Em alguns anos, a pirâmide etária do Brasil vai se inverter e teremos mais velhos do que jovens pela primeira vez na nossa história. Muita coisa deve mudar com isso. Nós vamos tentar entender o que vai mudar. Essa noite nós vamos conversar com a educadora Cláudia Soares de Oliveira. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Celso. Quem é você? Começamos, né? Pergunta difícil. Então, como eu já sabia, né, dessa pergunta... Eu estou precisando mudar esse negócio, porque as pessoas estão começando a ouvir o programa e já vem preparada. Já fiquei, né, mais atenta ao que eu poder... Porque é uma pergunta difícil. Eu vou começar com quem sou eu, né? Alguma coisa mais assim. Mas vamos lá. É difícil essa pergunta, né, Celso? Claro que é difícil, muito difícil. E aí eu pensei no seguinte, como todo homem, eu sou um ser singular e plural. Singular porque eu estou individualizada num corpo orgânico, aqui nessa matéria orgânica que eu sou. E eu sou plural porque eu me constituo como pessoa nas minhas relações. Nas relações comigo mesma, com o outro, com a natureza, certo? Então, para mim não fica muito essa questão de eu me descobrir, né, quem eu sou, me produzir, me tornar, mas assim está aberta para essa possibilidade de me inventar o tempo todo. Tá? É isso que eu procuro fazer, inventar esse meu percurso de vida, deixando fluir essa questão do devir, né, do vir a ser. Eu deixo muito assim. Mas é verdade? Porque assim, é legal como teoria, está ótimo. Mas e na vida real? Na vida acontece real mesmo? Tem acontecido. Depois, assim, não sei se as coisas que vão acontecendo, a maturidade, o estudo, as reflexões que eu fui fazendo, eu estou me deixando levar, me permitindo ir descobrindo nesse caminho. Eu tenho feito esse exercício. Eu acho bonito quando você fala assim, e eu particularmente concordo, que a gente passa a existir a partir das relações que a gente tem, né? Isso é bonito, é bacana, parece bastante verdadeiro nessa altura do meu campeonato, né? Então, agora, essa ideia de também não deixar vir, essa é mais difícil. Essa ideia de que deixa, eu sou a pessoa que estou indo pela vida e as coisas vão acontecendo. Tem um negócio meio... Não é deixar ir, deixar o vento levar, assim, só, não é isso. Deixa a vida me levar. Deixar a vida me levar, não. É lógico que tem forças que acabam, né, direcionando às vezes, mas eu não tento ir contra, Celso, o que a vida vem me trazendo. Eu vou aceitando ela como ela é e vou me tornando a Cláudia nesse caminho. Então eu não sou uma unidade, eu sou uma multiplicidade. Multiplicidade do quê? De vontades e de potências que estão dentro de mim, se debatendo, se degladiando. Então, conforme vai essa luta, eu deixo. No seu caminho isso está mais calmo ou está mais agitado? Olha, tá agitado. Tá agitado. Porque existem momentos em que isso fica pouco mais bem tranquilo. Calmo, então, mais claro o caminho, e tem momentos que é uma confusão, uma briga. Uma confusão, uma briga, chega a beirar o caos, eu posso te dizer. E aí eu lembro, né, de uma passagem do Nietzsche, no Et Homo, que ele fala o quê? Sim, eu sei de onde sou. Insaciável como o fogo, eu ardo e me consumo. Tudo que eu toco vira flama, tudo que deixo carvão. Sou fogo, não há dúvida.
E aí, aquilo que você me perguntou, isso é uma constante? Não. Então tem momentos que eu sou fogo, tem momentos que eu sou uma brasinha. O que te fez se interessar pelo assunto da maturidade, terceira idade, mas a gente chama de velhice aqui sem nenhum tipo sem nenhum problema, de né? problema. Então, eu sou de formação, formada em matemática. Dei aula por muito tempo para crianças pré-adolescentes, né? Tudo bem, estava indo tranquilo, né? Naquela brasa, né? Naquele momento tranquilo, até que começou a vir uma insatisfação, aquilo já não me realizava mais. Eu parei de dar aula, fiz assim um sabático, aí eu tive meu filho, me dediquei a isso e voltei a estudar. Fui para a psicopedagogia, fui para um estágio institucional, eu não quis ir para a clínica. Fui trabalhar na instituição, como é que se dá a aprendizagem dentro da instituição e qual instituição? Hospitalar. Assim, um salto grande, né, da área de exatas, claro. Fazer um estágio no hospital. Fui trabalhar na brinquedoteca e na classe hospitalar. Nesse período, meu pai adoeceu. Ele começou a ter os primeiros sintomas do Alzheimer, com 65 anos. Isso depois de aposentar. É cedo, não? Muito cedo. O Alzheimer bem precoce. Ele teve o primeiro sintoma, um apagão da memória, ele não sabia mais nada, quem era, de onde vinha. E aí a gente começou a ter todo um processo de acompanhá-lo em hospital, durante as crises, e eu comecei a perceber que lá na geriatria também tinha uma dificuldade de como olhar para essa pessoa que chegava lá no hospital, mais velha, num quadro desse, início de uma demência. Falei, nossa, mas acho que essas pessoas também não estão sabendo como acolher essa pessoa, tá? Porque ele não é um doente, ele não é o cara que tem Alzheimer, é uma pessoa que tem uma história, né, antes disso. Conversei com a minha orientadora da época e falei, eu quero transferir esse trabalho que a gente está fazendo. De criança para velho. Lá para o envelhecimento, para a geriatria, e foi a época que iria inaugurar a Universidade Aberta para o Envelhecimento Saudável no HC. Eu fiquei sabendo disso, bati na porta e ofereci o meu trabalho, né, o meu saber, para eles fazer uma assessoria psicopedagógica dentro da Universidade Aberta. Fui super bem acolhida, comecei a trabalhar com eles. Dentro de um hospital também, médicos, área médica. O que é a Universidade Aberta lá do HC? O que acontece lá? Ela é aberta para as pessoas com mais de 60 anos, tá, que estão saudáveis. Então eles têm uma série de atividades que essas pessoas passam por 2 anos. É tipo essa Universidade da Terceira Idade, a Universidade que tem vários, né? Não é isso? Tem vários. Não é isso? Não, tem várias universidades. São cursos. Mas lá do HC é esse formato, são 2 anos, eles passam por oficinas e o objetivo da UNAPES é formar um multiplicador de opinião em relação ao envelhecimento ativo e saudável. A partir de 60 anos, e tem mais velhinhos. Só que esses velhinhos, eles vão para lá, tem a questão da ocupação do tempo livre, mas tem um desejo também de ser um multiplicador. Porque eles têm a possibilidade de replicar o que eles aprenderam lá, em outro contexto, ou então criar o seu próprio projeto. E aí eu fui trabalhar lá fazendo essa assessoria e também ministrando algumas oficinas. Então, cidadania, liderança. Na época já se falou um pouquinho de empreendedorismo, mas o termo não foi bem aceito. Por quê? Não, uma certa resistência. Empreendedorismo nessa fase da vida, parece que não é legal. Tem que ser aposentadoria, é isso? Não, eles achavam muito forte e não queriam colocar essa ideia de trabalho nessa fase da vida. Então, ele pode ser voluntário, a coordenação. A coordenação, não as pessoas. Não as pessoas, não as pessoas. Então eu fui trabalhando nesse sentido, de liderança e cidadania. O cara aposenta, vai para a rede, né? Assim, aquela imagem do cara que vai para a rede,
Eu li outro dia que existe uma pequena melhora logo depois que o cara aposenta na saúde, em tudo, e logo depois existe vê se eu estou correto, existe uma queda um pouco alta, uma velocidade muito alta de queda, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista intelectual. Tem. É isso mesmo? mesmo? Os estudos são assim? São assim, tem essa queda mesmo. Inclusive tem um estudo da Finlândia, de 2011, que eles falam a queda na capacidade até de trabalho das pessoas com 45 anos, que ainda estão nativas, ela já é muito grande. Tem uma queda na capacidade de trabalho, no índice de capacidade para o trabalho. O que quer dizer isso? Nossa, você sabe que eu também fiquei assustada quando eu li isso. Acho que não é verdade isso. Então, mas talvez na Finlândia seja verdade. Na Finlândia eles estão com mas essa... eu não consigo ver isso aqui. Que tem uma queda. Então, não que sei, algumas pessoas... perde a capacidade de trabalho com 45 anos? Não é que ela perde. O que quer dizer tem isso? Essa queda, né, na produtividade dela. Não sei se vem muitos questionamentos. Eu até conversei com uma professora da PUC. Ela disse que, para ela, depois dos 50, ela sentiu uma queda em relação à produtividade no trabalho. Então, porque vem muitos questionamentos, eu não sei se você passou por isso. A palavra é queda na produtividade, por quê? Porque o cara começa a se questionar se o que ele está fazendo é isso que ele tem que fazer. É o que ele eu vai sei, fazer, eu estou perguntando. A questão, colocam, né, a questão física, a questão emocional mesmo. Pessoalmente que ele quer. Eu não tive isso. Não teve isso. Mas eu tive a sorte também de ter um filho com 45 anos. Isso é interessante. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque, na verdade, talvez se eu não tiver... Tenho 3 filhos mais velhas, 3 filhas velhas que eu falo. E um filho... pequenininho, que agora está com 12. Eu estou com 57. Isso fez diferença para mim. Sim, porque você acaba circulando. É um depoimento pessoal, eu não sei se isso vale como regra, mas não é só circulando. Assim. Para mim foi importante recomeçar com ele. Não sei, essa história é muito grave, 45 anos é muito cedo, se a gente vai viver 90, eu fiquei assustada. É na metade da vida. É na metade da vida. Mas vem um questionamento e aí a gente até percebe que houve um encurtamento, né, da idade adulta e criaram-se novas etapas até chegar na velhice. Então, da faixa etária dos 45 aos 64 aí, ou um pouco mais até, tem várias etapas aí que, na verdade, essa faixa etária de 45 a 64, que é chamada hoje de terceira idade. O que é a terceira idade? É mesmo? Então, de 45 já dá para chamar de terceira idade? Já está começando a terceira idade, Celso. Eu achava que a terceira idade era a partir dos 60 e pouco. Não, essa faixa etária já é chamada de terceira idade. Na verdade, ela não está muito presa na questão da idade, tá? A terceira idade. É esse momento de, nossa, né, o que vem pela frente, que a pessoa começa a parar e pensar na vida, o que eu vou fazer, a aposentadoria está se aproximando, e aí, quem eu sou, o que eu quero. Então, é o que eles falam até que tem ela fica semelhante à adolescência, que é aquela fase dos questionamentos. Não sabe nada. Essa terceira idade também. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. E aumenta a ansiedade. Desse ponto de vista, não é tão boa. Não é tão boa. E as perspectivas das pessoas de terceira idade, estou chamando de terceira idade, então esse aí, 45, esse 65, recorte. São boas no Brasil ou não? Porque eu já ouvi dizer assim, que até essa parte, logo depois que o cara aposenta, tem esses cursos, a pessoa ainda vai, mas depois começa a ficar difícil. O Brasil não acolhe bem os seus velhos. Não acolhe bem, exatamente. Nessa faixa intermediária aí da terceira idade, o Brasil tem muitos programas interessantes. Tá? Tem muita opção, tem opção de lazer, tem o turismo, tá? O turismo todo já se preparou para isso, já tem o que oferecer para esse público. Questão na área da educação também. Que são essas faculdades. Tem as faculdades, então quem quer buscar um conhecimento tem já um arsenal bom de programas. Brasil ou São Paulo? As capitais mais, né? São Paulo, sem dúvida nenhuma.
A questão da velhice avançada, os muito idosos, tá? Os que já estão com uma fragilidade maior física. E também a questão das demências, o Alzheimer está aí, tem um número incrível. Aumenta porque a gente vive mais também, né? Quando a gente morria antes, tinha menos Alzheimer porque não vivia tanto. Porque não vivia tanto. Mas nessa faixa etária, com certeza o Brasil ainda carece de... É despreparado, né? Isso. De programas, eu acho que em relação aos cuidados, tá, desse público, o cuidado ainda é muito, ele é discutido muito entre quatro paredes. Cuidado, em primeiro lugar, ele é da família. Então, não tem, a sociedade não está pensando nisso. Como que pode ter, que programas, que soluções a gente pode levar de cuidado para essas pessoas muito idosas. Então, fica totalmente com o peso com a família. A questão da moradia. Onde eles morar sozinho, o meu pai não podia, né? Meu pai e minha mãe não tinham mais condições de morar sozinho. Então, mas eles queriam morar com os filhos? Eles não queriam, mas chegou... Essa questão cultural aí, não quero morar com o filho, mas ao mesmo tempo não quero ser abandonado num asilo, não tem isso, não? Tem isso. A hora que você vai ver os asilos, né, as casas asilares, não tem, assim, as boas são muito caras. E o Estado não tem isso? Tem, mas não em quantidade suficiente para atender toda essa demanda e a qualidade também. Então, os modelos, né, de residenciais não são ainda muito interessantes. Então, acho que a questão de cuidado e moradia são assim, dois temas que precisam ser revistos e promover debate em cima disso urgentemente no Brasil. Agora, pelo que eu entendi, assim, se o cara ou a pessoa se mantiver ativa de alguma maneira, empreendendo, ou seja lá o que for, ou trabalhando, ou produzindo, né? A gente pode usar qualquer tipo de olhar, a saúde física, é isso? E mental se mantém um pouco melhor. Então, você sabe... Ou é gostoso falar isso, mas não é bem assim. Eu não sei se é bem assim, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque existe esse mito, né? Eu faço exercício todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo, então por isso, existem várias pessoas de 80 e poucos anos falando por causa disso que eu, né, sou assim, forte, viril, ou seja lá, se for mulher, sou bonita, sei lá, qual que seja Isso, porque a gente não é verdadeiro. Ele não é que ele não é verdadeiro, eu acho que sim, mas você precisa pensar que vida é essa? Será que essa vida é legal mesmo, tão ativa assim? Com uma agenda tão cheia? Será que isso é que não tem uma saída, não tem como a gente escapar? Criar uma outra vida, um outro tipo de existência? É que isso é baseado no raciocínio da produtividade, né? Quando você fala empreendedorismo, também está falando isso. Está falando isso, está falando. Então você tem que produzir, se você não produz e não participa do mercado, você não existe, não é isso? Isso, porque você existe enquanto você está trabalhando. Enquanto mercado. Enquanto mercado. Então, porque você, né, e aí é que a gente precisa tomar cuidado, e é esse ponto que eu gosto... Mas o cara não fica deprimido se não participa do mercado? Mas não... Eu não estou defendendo isso, mas assim, não, a pergunta se o cara participa, ou seja, ele continua pedalando como sempre, será que é isso que tem que ser? Isso. E se ele não participa, ele também fala, pô, mas então eu não sirvo mais para nada. Então, é aí que a gente tem que levar... O que é servir, não é isso? Servir, qual é o teu conceito de ser útil? De ser útil e o que você quer para a sua vida. Que tipo de vida, de existência que você quer. Será que as pessoas querem sobreviver, elas querem, legal. Então. Assim, né? É um mínimo, assim, então, que a gente ainda não tem no Brasil. Questão de sobreviver, e a gente está muito contaminado com esse pensamento. Vamos falar do capitalismo? Acho que é isso. A gente só vê do mercado, do capitalismo. A gente só vê essa possibilidade, porque é uma avalanche em cima de todo mundo. Porque nós somos consumidores. Somos pessoas, quando você liga a televisão,
Você começa a assistir ali a propaganda, o jornal, você não é uma pessoa diante da TV, você é um consumidor. Você já assistiu aquele documentário Estamira? Não. Estamira é uma mulher velha, tida como louca. Ela consegue produzir, ela tem uma existência, uma vida, ela é feliz lá, tá? Esse documentário conta, né? O diretor acompanhou. Mas ela é feliz Estamira. porque é louca? Porque ela não consegue... Ou será que ela é louca? Foi Não, uma não sei, saída que... Então, é pra gente pensar. Ele é muito interessante, porque ela tá lá, ela tem uma vida, ela tem uma casa, ela tem amigos, e ela não se rende à questão de produzir artesanato, reciclar lixo. Ela trabalha no lixão. Então, Estamira, por que você não acaba reciclando, cria seus produtos, vende? É uma recusa, ela não quer saber. E ela faz o quê? Ela cata lixo e vende aquele lixo, como ela pegou o papelão, para alguém reciclar. Para alguém reciclar. Ela vive assim. Mas ela tem ali, é um documentário muito interessante para a gente pensar quais são, existem saídas. Então precisa ver o que é que você quer para tu, o que é realmente importante para a tua vida. Você acha que existem realmente saídas individuais, assim? Que é tão... eu vou subir, olha, eu quero isso para minha vida. Estou falando para a maioria da população. Claro que quem tem muito dinheiro faz a sua saída. Isso é muito... Para a população brasileira, você acha que dá para falar, olha, eu quero esta saída aqui? Então, não é tão simples, é? Você acha que é individual assim? Ela pode ser individual, sim. Porque o que eu vejo, quem está mais preocupado com esse tempo após a aposentadoria, em empreender, em fazer alguma coisa, são as pessoas de classe média. O pobre mesmo, que está lá na comunidade e tal, ele encontra, ele vai indo com a vida dele, com aquilo que ele tem, e ele dá um jeito. Essa é uma discussão de classe média, é isso? É uma discussão de classe média. Sobre a velhice, sobre média. O que fazer depois e bababá. É um papo de classe média, no final é isso que você está falando. Rico, obviamente, não tem problema, vai fazer sempre o que quiser, e o pobre também não tem problema, porque não tem o que fazer. Porque não tem... não é que ele não tem o que fazer. É que é difícil ele sair dessa situação. Isso, a gente não sabe, tem o que né? fazer nesse sentido, então. É nesse sentido, não de vagabundagem, porque ele está numa situação que está posta. E o rico pode fazer o que quiser. E o classe média que fica discutindo. Esse papinho nosso aqui é uma porcaria, então. É isso? No final é isso que nós estamos falando. Que cato que nós estamos conversando, isso que é um papinho de classe média. Mas a minha experiência, o contato com as pessoas, Celso, é isso que vem. Eu trabalhei em Campos do Jordão, pedido da Secretaria de Desenvolvimento Social, um programa para os idosos. Vamos montar aí uma oficina de liderança. Então vieram idosos já com mais de 65 anos. Eu acho que eu tinha no grupo umas 4 pessoas um pouco mais novas nessa faixa dos 40 e poucos anos. E pessoas pobres, bem pobres. Tinha residentes de casas asilares que saíram para participar do workshop. E aí lá, eles não estão preocupados em ter um negócio para ganhar dinheiro. A preocupação deles era muito mais social. Em que sentido? Então, assim, uma senhora de 80 anos, Cláudia, você pode me ajudar a entender um pouco como funcionam as coisas assim na prefeitura, porque eu não estou contente com o posto de saúde do meu bairro, tem muito velho doente, pessoas doentes, crianças usar doentes. O tempo dela para transformar como é que ela as coisas. Queria ser exatamente. Então era liderança no sentido uma liderança comunitária. Não liderança como vou liderar meus funcionários. Não, a liderança comunitária. Como eu ia perguntar o que é esse curso de liderança. Então essa liderança, porque vem essa demanda dessa população. Eles querem saber o que eles podem fazer. Aí vem a questão do desenvolvimento local. Cláudia, como é que eu posso pensar em criar uma alternativa de lazer para as crianças ali do bairro? Porque já que a prefeitura não está dando conta,
Tem um espaço ali, um terreno, será que... Então, como é que eu transito? Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Que eu tenho que fazer para poder... melhorar o meu bairro, a minha comunidade. Exatamente. Existe uma percepção de que os velhos, ou o conhecimento das pessoas mais velhas, perdeu valor nos últimos anos, né? Dizem que agora que vale a juventude, que as pessoas não dão tanta atenção, que o velho foi ficando mais para lixo, né? É o finalzinho. É o final. É assim que você vê que as coisas estão acontecendo, ou isso também é uma história que não é tão verdadeira? Não, não é muito verdadeiro não, porque eu tenho uma experiência nos planos de bairros aqui em São Paulo e eu vejo que eles têm um conhecimento, eles têm uma história ali que é importante. E é valorizado. É valorizado, e quando eles entram em contato com esses jovens, porque numa reunião de plano de bairro, ela é multigeracional, é todo mundo. E aí o jovem gosta muito deste encontro, ele valoriza muito. Às vezes é o velho que fica um pouco arredio para esse contato. Por quê? Eu não sei exatamente te dizer porquê. Ele, num primeiro momento, ele fica um pouco afastado. O jovem está muito mais aberto para o encontro. E aí a pessoa mais velha, ela vai com cuidado, mas chega um momento que, maravilha, a coisa acontece. Por quê? Porque tem uma causa em comum. Isso para essa relação intergeracional é fundamental. Para qualquer relação. Mas eu acho que para a questão da intergeracionalidade é essencial. Você tem que ter um objetivo comum, um interesse comum, e você tem que trabalhar junto, tá? É um trabalho a 4 mãos ali, o tempo todo, é fazer junto. E aí a coisa flui. Você não sente que existe assim um olhar na sociedade que ser jovem é que é bacana e ser velho não é? E que isso vem empurrando o velho para um... Eu não sei se ele está empurrando o velho. Que velho que ele está empurrando? O velho doente, o velho pobre, o velho em situação de vulnerabilidade. Que é a maioria. Ele empurra, né? Esse. Agora, esses que estão bem de saúde, estão bem fisicamente, a esse nem se considera velho, né? Ele não é velho. Claro. Ele não é velho. O velho é sempre o outro. Aí você já percebeu isso. Você vai conversar aí com... Eu não, velho é ele. Velho é o outro. Eu, velho, não. Idoso? Idoso, será? A terceira idade. Mas nós vamos ter que engolir isso, porque daqui a uns, 15, 20 anos, se eu não me engano, nós seremos a população de velho vai ser maior do que a de jovens, sexto país no mundo em número de velhos, né? Então, a pirâmide já está mudando. Não estamos preparados para isso, né? Estamos preparados. É o que eu te falo, neste intervalo aí dessa etapa intermediária, tudo que é oferecido para esse público, ele não leva para uma reflexão, na verdade, para o tempo da velhice. Não leva, as pessoas ficam num oba-oba, mas refletir, o que é isso, né? Como é que eu vou ser? Como é que eu vou ser quando velho? Qual é a tua opinião? Você que está refletindo sobre isso. Então, não, mesmo refletindo, eu não sei. É um tempo da vida. É um tempo. Então, como que eu não tenho que negar esse tempo da vida próximo? Estou pensando muito. É aquilo que eu te falei, né? Que meio que eu estou deixando. O que me interessa é viver hoje. Então, por que viver muito? Por que se deseja viver muito? Você já parou para pensar por quê? Normalmente porque a gente acha mais legal viver do que morrer, não é isso? Mas viver de que forma? Não, claro. Não é? De Mas que ninguém forma, imagina de que viver vida... muito doente e ferrado. Você imagina viver muito bem. Bem, né? Mas aí a questão assim, do ativismo, fazendo, já que é para sonhar, produtivo. Vamos sonhar legal, né? Vou então, sonhar, vou estar bem, vou estar bacana e tal, não sei o quê. Mas não seria para viver uma coisa forte demais? Para viver intensamente? Também. E aí, será que eu preciso de tanto tempo? É a questão da longevidade, é o tempo de vida que vai fazer isso? Eu viver algo forte demais? Eu entendo o que você está falando, é claro que não. Ao mesmo tempo, a gente passa a maior parte da gente, quando eu digo é a maioria da população brasileira, e eu me excluo.
Eu não sou da maioria da população brasileira, nem você. Nem eu. Tá certo? Então, assim, a maioria da população brasileira passa os seus 45 anos de trabalho tentando sobreviver, né? E a ideia desse sonho é, depois que eu parar de só trabalhar para sobreviver, eu vou poder curtir um pouco a vida. É mais ou menos isso. Eu quero viver mais porque eu quero curtir mais. A aposentadoria ainda depois não é suficiente para o sonho, mas a ideia de viver mais acho que vem um pouco daí, né? Num encontro para debater programas, ações educativas para esse público, começou a se falar da qualidade de vida e dos cuidados e da prevenção, e eu tenho que comer bem, a prevenção com quedas. Lógico, eu tenho que comer bem, eu tenho que prevenir quedas, mas isso não é só na velhice, é o tempo todo. Claro. É desde criança, tá? E aí essa pessoa pede para contar um caso e diz: bom, eu tenho uma senhora do grupo que eu trabalho, ela subiu na árvore porque ela viu uma orquídea que estava brotando na árvore, ela subiu para colher aquela orquídea, caiu e morreu. Nossa, olha que coisa, mas a pessoa não tem consciência dos limites dela e parará, parará. Eu achei uma história linda. Ela morreu porque ela foi colher uma orquídea. Eu entendo. Maravilhoso, olha que morte, ela Você foi acredita, até o extremo. Você tem Ela religião? Religião. Ou espiritualidade? Acredita num Deus? Acredita numa vida depois da morte? Ou tem alguma relação com isso? Não tenho, não muito. Eu tenho uma fé. Tá bom, você tem uma fé. Tenho uma fé no quê? Né, uma fé na vida. É a fé na vida que eu tenho. Não num ser. Não num ser. Não tem problema algum de não ter. Não tenho. O que tudo bem também, porque às vezes muita gente que fala, não, tudo bem também, mas por que eu vou... Por isso que eu perguntei, porque a minha alma vai renascer, é porque ela... Não, porque eu não acredito, não defendo isso. Já entendi. De que eu vou viver, não importa como eu vivo aqui, porque a vida melhor está lá. Isso. Depois, não. A vida é agora. É todo dia. Eu entendo a beleza que você quer falar. É melhor morrer assim também. Melhor morrer assim. Qualquer... Ela foi. Por que ela vai coisa linda, se privar daquela flor? De buscar. Mas podia pedir pro neto. Também não ia fazer mal. Falar, sobe lá, pega aquela flor lá para mim. Né? E poder no outro dia ver a flor de novo, que é um outro jeito de olhar. Não é isso? Que ela podia olhar a flor outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, que é bonito também. Não tem só um bonito. Também é bonito, mas eu acho que também não é para deixar, né? Nossa, eu vou deixar de viver em nome desta dita qualidade de vida que se fala muito até, né? Em todos os lugares é qualidade de vida. Eu pensando nisso, eu deixo de viver um momento intensamente, com todas as emoções. Tá bom, como que você acha que tem que ser então? Porque eu entendo assim, nós estamos, é sonho, tá certo? Nós estamos, na verdade, são conjecturas, né? Chega lá nos 65, né, que é a idade então que fica velho, não é isso? Teoricamente, não é isso? Teoricamente a ideia é que fica velho, antes é terceira idade, agora é quarta idade. Terceira, então, quarta, isso. Aí, como seria o ideal? Não tenho a mínima ideia. Você não sonha uma vez sobre isso? Não pensa uma vez sobre isso? Projetar o futuro assim. Um pouco. Eu sei que você fala de viver o presente e tal, não sei o quê, mas de alguma maneira você deve sonhar. Sonhar em poder. Em falar como vai ser esse presente constante. Esse presente lá. Eu acho que é da maneira mais singular, vai ser assim, muito singular, eu não sei te responder Tem gente que fala assim, eu quero ir para uma casa no campo, que nem o Zé Rodrigues fez na música, e plantar os amigos, e fazer os livros, aquelas coisas. O outro fala, não, eu quero fazer não sei. Qual que é o teu? Eu acho que é assim, é estar bem, de acordo, seja lá como for, sozinha, no campo, no mar, acompanhada, com netos, não sei, não importa isso. Eu concordo, né? Desde que você esteja bem, não importa. Mas, assim, estar bem. Mas hoje você projeta, isso não é possível que ninguém... Você não projeta nunca nada? Será?
Olha, eu já fiz isso de projetar, mas porque não deu certo isso para mim. Não deu certo essa história de me imaginar. Toda vez que você projetou, que eu projetei não e saiu aconteceu. diferente. Mas não é com você, viu? Não sinta então, isso como uma coisa particular, acontece com todo mundo. Então, eu me imaginava, Celso, com 50 anos, tranquila, sem precisar trabalhar para me sustentar. Para pagar as contas. Para pagar as minhas contas. Com o meu filho estudando, namorando, tendo a vida dele, eu do lado do meu marido, curtindo já esse momento, né? Uma coisa tranquila. Não aconteceu nada disso. Eu não estou mais casada, eu tenho que trabalhar para poder pagar as contas. Sempre os meus pais vieram morar comigo, que eu nunca podia imaginar isso, tá? Que tão cedo eu ia ter que viver essa questão de trazer os pais para dentro de casa. Então não deu, então eu não sei, eu tô meio que eu não tô fazendo esse... Bom, eu entendo o que você está falando, eu entendo perfeitamente o que você está falando, que a gente planeja, daí acontece do outro jeito. Quem você acha que nós somos, humanos? Eu acho que somos assim seres privilegiados, né, que estão aqui na Terra por essa possibilidade de ter essa reflexão sobre como viver, como lidar com toda essa força do universo, da vida. A gente consegue lidar, transformar essas energias, essas potências todas que vêm para cima da gente, a gente consegue lidar com isso e ser pessoas. Somos pessoas. Acho que essa é a beleza. Eu sou um ser plural porque me constituo enquanto pessoa nas relações. Porque a gente tem a consciência, né? Somos seres dotados de consciência. Acho que isso é o que... E quem seremos então, já que você mesmo falou que poderia ser? Quem seremos nós? Olha, eu acho que se a gente não tomar cuidado... né, até em relação ao tema, né, ao nosso tema a velhice, a gente pode se tornar velhos que negam a velhice, velhos que não são velhos, que estão presos aí numa cultura de massa, que uma eterna juventude, nessa eterna juventude, achando que isso que é o longeviver, e nos tornaremos pessoas muito desinteressantes. Ou então, a gente pode ir para o outro lado, refletir sobre, né, entender que é possível você inventar a sua própria trajetória e ser um ser singular, com uma estética na sua existência, né, uma ética e uma estética toda, e pessoas, acho que um pouco mais interessantes. Tá bom, tá ótimo. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.